Gente, é, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre conceitos de classes. Bom, depois que a gente começou a criar nosso modelo de classes, né, que seria um modelo de classe de análise, as próximas etapas nós vamos evoluir esse modelo, definindo métodos, melhorando o relacionamento, atribuindo novas classes. E, para isso, é muito importante a gente relembrar alguns conceitos de classe, né, e alguns conceitos orientados ao objeto. Bom, então quando a gente faz a modelagem de software, é necessário especificar bem as regras de negócio de forma clara e concisa. O domínio pode exigir um modelo mais abrangente e que envolva relacionamentos complexos, que podem estabelecer alguns relacionamentos mais avançados do que a gente viu até agora no diagrama de classe de análise. Então, é necessário conhecer alguns conceitos mais avançados em relação às classes, né, que nos permitam não apenas modelar o software de forma básica, mas também otimizar esse modelo, de maneira que possa ser possível aplicar as melhores práticas de orientação a objeto. A gente vai ver, no decorrer da disciplina, que isso é um processo contínuo, né, que nós vamos cada vez mais aprimorando o nosso modelo. Né? E por fim, vocês podem lá na frente, por exemplo, aplicar padrões de projeto, né? Aplicar as melhores soluções para determinados problemas. Bom, aqui é um conceito básico só para a gente, que pode ser utilizado, que ajuda quando a gente está fazendo um modelo de classes, que são estereótipos de classes, né? Então a gente pode criar classes de diferentes estereótipos, que nada mais que são mecanismos de extensibilidade da OML, de forma a permitir criar um vocabulário próprio do domínio, mantendo a aparência dos blocos de construção primitivo. Então, além dos tradicionais blocos de classe, que é representado por aqueles triângulos, existem outros estereótipos, né, para representar a classe, principalmente de interface e de persistência. Os três estereótipos bastante utilizados aí que a gente encontra são os boundary ou fronteiras, que são estereótipos utilizados para representar classes de interface, né, que eles são ali a fronteira ou a borda ali do nosso sistema. Então vai ser por meio dessas classes que o usuário vai interagir. Outra classe muito comum é a classe de controle. Depois a gente vai falar bastante sobre esse tipo de classe quando a gente especificar, que é um tipo de classe específica, né, e muito utilizada, por exemplo, no padrão arquitetural MVC. E por fim, as classes de entidade, né, entity ou entidade, que são classes que normalmente são classes que fazem a persistência dos dados, são classes ali que interagem com algum mecanismo de persistência. Esse tipo de estereótipo é interessante a gente criar, porque quando você cria um sistema complexo que tem, por exemplo, várias camadas, você bate o olho no sistema e você já sabe que tipo de classe você está vendo. Se é uma classe de interface gráfica, se é uma classe de controle, se é uma classe de domínio, né, que são as classes, daí a gente usa as classes quadradas, ou classes que fazem persistência de dados. Tá? Bom, geralmente a gente usa as classes de controle para modelar um comportamento ou controle específico de algum caso de uso ou vários diagramas de caso de uso. Como eu falei, a gente vai ver isso mais para frente. Então, muitas vezes você precisa interagir uma série de ações, né? Ele precisa controlar essa série de ações. Isso geralmente é feito pelo tipo de classe de controle. Já as entidades são utilizadas para modelar comportamentos e informações que devem ser armazenadas, ou classes que nos levam a fazer a persistência. Bom, um outro conceito muito importante é a divisibilidade entre classes. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é como que as classes se enxergam, né? Quando que uma classe enxerga a outra num determinado modelo, né? Bom, quando você cria uma associação entre classes, normalmente você está dizendo que essas classes se enxergam de uma maneira. Quando você coloca, por exemplo, uma agregação, você está dizendo que a classe pai provavelmente instancia a classe filha, né? Mas numa associação, como que aquela classe enxerga a outra? E se uma classe não está associada diretamente a outra classe? Ela pode enxergar uma terceira classe? Né? Bom, basicamente existem 4 formas das classes se enxergarem. Primeiro, por associação, quando elas estão lá associadas diretamente no diagrama de classe, seja por associação simples, composição, agregação, né? Por parâmetro.
Aí, uma classe pode não necessariamente estar associada a outra diretamente no diagrama, né? Então, um objeto vai receber outro objeto como parâmetro de um método. Localmente declarado, ou seja, quando uma classe recebe um outro objeto como retorno de um método. E por fim, as classes globais, né? No caso, por exemplo, em Java, é uma classe estática, que você pode acessar ela a qualquer momento sem necessariamente declarar. Esse tipo de classe, a global, a gente normalmente evita bastante, principalmente porque tem outros meios mais eficientes de fazer, como por exemplo padrão de projeto simples. Bom, então aqui a visibilidade por associação, eu estou dizendo que um aluno faz empréstimos. O que isso quer dizer? Que o aluno pode instanciar vários objetos de empréstimo. Como aqui a gente vai falar, mas eu posso fazer essa associação direcionada e deixar claro que só aluno instancia empréstimo. Então, como a gente já falou, essa regra aqui não é uma regra que vai ser analisada por um motor de inferência, um sistema gerenciador de bancos de dados, mas para aquele cara que está implementando. Então, a gente não pode dizer que não pode aquilo, porque depende do entendimento do programador. Mas o entendimento aqui, se eu colocasse essa flash, quer dizer que só o aluno instancia empréstimo. Bom, então como eu tenho a multiplicidade, fica claro que pode existir a instância, né? Se eu tivesse aqui, eu saberia que o empréstimo não instancia aluno, que esse relacionamento existe apenas para aluno instanciar empréstimo. Bom, a gente já viu isso e sabe que um aluno pode instanciar vários objetos de empréstimo e um empréstimo pode instanciar apenas um aluno. Bom, então, na teoria, é isso que a gente pode fazer numa associação. Aquele modelo permite, não que necessariamente vá acontecer isso na sua implementação. Provavelmente não vai ter sentido você instanciar um aluno aqui, porque para o empréstimo existir, o aluno já deve existir. Então, não faz muito sentido esse cara. Mas pode ser que em algum momento da classe empréstimo, não sei, possa existir isso, né? E isso daqui é permitido. Eu só estou transcrevendo o que o modelo permite, mas não necessariamente tudo que permite o modelo vai existir, né? Bom, existe outro tipo de visibilidade que é por parâmetro, né? E daí não necessariamente um objeto vai estar associado a outro. O objeto A, ele só tem acesso ao objeto B por parâmetro. Ali no caso, o que eu estou dizendo ali naquele caso é que qualquer objeto aluno pode instanciar um empréstimo. Então, na teoria, ele pode manipular qualquer objeto empréstimo. Já nesse caso, o objeto A só vai instanciar um objeto B específico que ele recebeu por parâmetro. Não qualquer objeto do tipo B, mas só aquele objeto B específico que ele recebeu por parâmetro. Por isso, ela é um pouco mais restrita que a visibilidade por associação. Por exemplo, aqui, aluno não tem uma associação com disciplina, mas a disciplina pode acessar o objeto A específico de aluno, porque ele está recebendo aqui de C curso, né, ou esse objeto aqui por parâmetro. Então, disciplina consegue ver objetos de A quando ele recebe num determinado método. Então, essa visibilidade vai ser um pouco mais restrita, porque disciplina vai enxergar objetos A apenas dentro desse método. Bom, localmente declarada é a mesma coisa, só que ao invés, no caso, de passar por parâmetro objeto C para D, no caso é o contrário. A está chamando um verifica curso, que é um método de C, e passou A como parâmetro, ou qualquer coisa como parâmetro. Como retorno, ele vai receber D, que é um objeto de disciplina. Tá? Então, A vai enxergar um objeto D específico no retorno do método verificar curso, que é um método de curso. É basicamente a mesma ideia, só que ocorre em momentos distintos. E
A visibilidade por parâmetro, né, seria basicamente isso aqui, uma implementação. Na classe aluno, nós temos uma instância de C, aluno está acessando C diretamente, né, e recebe D como retorno desse método. Bom, a visibilidade global, como eu já comentei, por exemplo, em Java, a gente pode enxergar aquela classe em qualquer momento, e em Java a gente usa o modificador estático, né, que é uma classe estática. Tá? Então a gente pode usar, por exemplo, o padrão de projeto Singleton, que é uma melhor alternativa que ele. Bom, a gente viu os relacionamentos até agora de associação, generalização, agregação e composição. E cada relacionamento tem um sentido, né? A gente coloca esse para dar um entendimento melhor. Por exemplo, quando a gente faz uma associação, a gente entende que aquelas duas classes têm uma dependência entre elas. Por exemplo, o empréstimo só ocorre se ela tiver relacionado ao aluno. Então, aquela dependência gerou isso. Daí a gente coloca uma agregação ou composição que dá um outro significado, que, por exemplo, aquele empréstimo é composto de itens, né? E a generalização, que a gente vê que as classes têm uma hierarquização. Bom, apesar de vários relacionamentos indicarem dependência, existe um estereótipo específico para a dependência, né? A dependência no modelo indica que dois elementos, um depende do outro, ou seja, você não pode fazer funcionar o objeto dependente, né, sem o objeto do qual ele depende. E muitos relacionamentos existem um relacionamento de dependência. Isso é muito comum aí na OML. A gente vai ver não só em classe, mas em outros vários tipos de relacionamentos da OML. Por exemplo, extend e include são específicos de casos de uso e são uma dependência, né? Caso de uso A depende da implementação do caso de uso B quando a gente usa o include. Mesma coisa com isso, com o extend. Import, quando a gente importa um pacote, né? Quando você declara lá um pacote import, você está dizendo que aquela classe só funciona se importar aquele pacote porque ela tem uma dependência de alguma coisa dentro daquele pacote. Então existem vários tipos de relacionamento de dependências aí na OML. Bom, nas classes indica que uma classe é dependente da outra, ou seja, existe uma classe fornecedora e existe uma classe cliente. O relacionamento de dependência indica que a classe cliente executa uma dessas funções. Utiliza temporariamente uma classe do fornecedor, que possui escopo global. Utiliza temporariamente uma classe do fornecedor como parâmetro. Utiliza temporariamente uma classe do fornecedor como variável local. Ou envia mensagens para uma classe fornecedora. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui é, se eu uso um método ou acesso uma determinada classe, a gente tem uma classe, depende dessa classe que ela está acessando o método, né? Ou ainda a gente pode conectar componentes a interfaces e outros componentes. A gente já vai falar um pouco mais sobre componentes e interfaces. Componente é um nível de abstração um pouco mais alto de classe. É como se fosse uma caixa preta, né? Você não sabe necessariamente como ele foi implementado, mas você sabe o que ele faz. Interface interface provê o serviço que esse componente faz. Em Java, por exemplo, componentes são os pontos jar. Muitas vezes você importa um ponto jar, você não sabe exatamente como ele está implementado, mas você sabe o que ele faz e usa os métodos, que são descritos pelas interfaces. Bom, então, por exemplo, aqui a gente vai ver que cliente, que controle tem uma dependência de controle. Vocês vão ver, se vocês separarem, include, extend, tudo é uma seta tracejada. Isso indica a dependência, né? Então, por que o controle cliente depende do cliente? Porque ele tem cliente aqui. Para o método funcionar, ele precisa ter um objeto cliente, né? E aqui ele retorna um cliente. Então, se não existir cliente, o controle cliente não faz nada. Essa é a dependência. Então, controle cliente depende de cliente, né? Bom,
Então a gente usa a dependência para mostrar isso daí, né? Que uma classe depende de outra. Já a realização é utilizado especificamente para relacionamentos de interfaces e classes e interfaces e componentes. E pode ser utilizado para especificar o relacionamento entre casos de uso e a colaboração que realiza o caso de uso. Tá? Então vocês podem utilizar esse relacionamento também. O que é realização? Realização nada mais é do que você ter algo definido, por exemplo, uma interface. Uma interface, de novo, vou falar um pouquinho mais para frente, mas quem conhece, lembra e viu o conceito de interface quando viu orientação a objeto, interface nada mais é do que uma definição de métodos. Né? Então a gente tem ali assinaturas de métodos. Bom, então a gente não está dizendo como que esses métodos são implementados. A gente só cria uma assinatura que é basicamente um contrato que alguma classe deve implementar, ou seja, deve realizar. Né? Então essa realização é um conceito que serve tanto para interfaces, que as classes realizam aquele contrato definido pela interface. Entre interface e componente, mesma coisa, o componente realiza, ou seja, ele implementa aquelas interfaces, e caso de uso também ele descreve um contrato, certo? E você pode fazer esse relacionamento para mostrar qual classe implementa o que foi descrito pelaquele caso de uso. Então isso é um relacionamento de realização. Então, basicamente é isso que eu falei. Realiza um contrato que deve estar em conformidade com o especificado em outra entidade. Por exemplo, aqui a interface tem abrir conexão, verificar conexão e fechar conexão. Então, essa classe aqui, ela realiza essa interface. Então, obrigatoriamente, ela tem que implementar esses 3 métodos exatamente como estão descritos, né, nas assinaturas deles.